Fala galera, tudo bem? A partida de ida entre Manchester City e Atlético de Madrid teve de tudo um pouco em relação ao que se espera do embate estratégico. Simeone contra Guardiola, Guardiola contra Simeone. Esse sempre vai ser um duelo que vai chamar muita atenção e que vai ser muito interessante. Eu entendo que muita gente acha, o jogo chato, o jogo ruim, o jogo sem chances, jogo travado e caracterize isso num pacote de jogo ruim. Mas eu discordo bastante desse olhar, embora eu entenda a questão de esperar um jogo mais legal do ponto de vista de dinâmica, de ser um jogo mais aberto, de ser um jogo mais empolgante do ponto de vista de ritmo da partida sendo jogada e número de chances. Mas do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático, do ponto de vista de avaliação e análise do futebol, acho que esse é um exemplo do mais alto nível de embate estratégico que a gente pode ter no futebol mundial atualmente. É claro, num cenário muito radical, num cenário de um contraste radical de estilos, porque esses choques de estratégias fazem os duelos mais interessantes do ponto de vista tático. Um choque entre referências de modelos opostos faz com que naturalmente a gente tenha um contraste muito grande. E foi o que aconteceu dessa vez. Acho que foi um jogo muito interessante, um jogo que, como qualquer partida do mais alto nível, exige um nível de concentração muito alto, seja para quem ataca ou para quem defende, porque vamos lá, defender é fácil, você só estaciona o ônibus e fica todo mundo ali atrás. Não, porque se você passa boa parte do tempo jogando perto da sua própria área, um erro, um descuido significa ceder a bola num momento de descuido com a defesa aberta, ou seja, um erro custa caro. E da mesma forma, para quem ataca, exige paciência, exige calma, mas exige acima de tudo você não perder a concentração, porque uma perda de bola num passe forçado, numa jogada mal pensada, e pode ter um cenário de contra-ataque para te castigar e colocar a situação ainda mais delicada. Então é um cenário de uma concentração máxima. E como eu falei, um cenário de um contraste muito radical de estilos, e a gente vai chegar lá. Olhando para o campinho, falando sobre os dois lados, né? Se a gente olhasse para as estratégias iniciais, para as escalações iniciais, era natural imaginar. Esse não era um jogo para avaliar quem foi melhor pelo tempo de posse de bola, ou até mesmo por número de finalizações, porque era esperado que o Manchester City fosse um time da posse de bola, o time da presença no campo de ataque, e um Atlético de Madrid como time de menos posse de bola, de tentativa de consistência defensiva. Até aí tudo esperado. Vamos até lembrar, dar um passo atrás aqui, na questão do impacto do fim do gol qualificado, né? Não ter mais o gol fora como critério de desempate aumenta ainda mais a possibilidade do Simeone planejar partidas de ida fora de casa, por exemplo, por um 0-0, sem achar isso ruim. Vamos lembrar que, durante o período do critério de gol fora de casa, era comum o Simeone planejar partidas fechadas, ficando ok com um 0-0 dentro de casa na ida. Justamente porque assim você gasta 90 minutos ou ganha 90 minutos de um confronto e aumenta ainda mais aquela cara de... aquela cara de caldeirão, de momento decisivo, de jogo pra valer, que é o que gosta o Simeone, que é o que gosta o Atlético. Então não surpreende e é importante a gente prestar atenção no impacto do fim desse critério de desempate, porque a gente deve ver isso mais frequentemente dentro de casa como estratégia para algumas das equipes. Fora de casa, né, no caso, como estratégia para algumas das equipes. Dentro de casa o Atlético já fazia em alguns momentos. Então fora de casa vai ser mais comum, eu imagino, para alguns times voltar a essa postura um pouco mais conservadora. Não que isso explique exatamente a estratégia do Atlético dentro desse jogo. E aí se a gente olha para o campinho para falar da distribuição dos dois times, né, o Manchester City não tinha o Rúben Dias e não tinha o Kyle Walker. Então existia uma dúvida, qual vai ser a composição dessa linha com 4? Não exatamente pelos nomes, mesmo depois da escalação já definida. Você pode ter o Ake como lateral pela esquerda, você pode ter o Stones como lateral pela direita. E isso vai definir qual é o lado que o João Cancelo joga. Joga como lateral esquerdo ou como lateral direito? João Cancelo é um dos jogadores mais influentes na construção ofensiva do Manchester City já há um ano e meio, mais ou menos. Então isso é relevante. E isso para mim diz bastante sobre o início da partida nos encaixes entre os dois lados. Começa com o Ake na lateral esquerda, na verdade o Ake foi o lateral esquerdo, com o João Cancelo como lateral pela direita. Meio campo com o Rodrigo, Gundogan à esquerda, o De Bruyne à direita, com o Bernardo como esse falso 9, né, como jogador de mobilidade circulando por todo o campo na faixa central do ataque, com o Mahrez à direita e à esquerda o Sterling, que era uma novidade, digamos, da escalação
do Manchester City iniciando bem espetado na ponta esquerda. Do lado do Atlético de Madrid, um 5-3-2, que em termos de desenho também não surpreende. Inclusive, é importante a gente lembrar como o Atlético já tinha feito adaptações nas oitavas e como tinha sido, por exemplo, importante o papel do Griezmann voltando para fechar uma segunda linha à frente da primeira pelo lado para impedir espaços no duelo contra o Manchester United. Hoje isso acontece de uma outra forma e até de uma maneira um pouco mais radical pelo andar da partida. Porque nesse 5-3-2, o Atlético tinha sua linha com 5, natural, e como já vinha acontecendo antes, é uma linha de 5, é um desenho um pouco torto, não no sentido de estar errado, tá? No sentido de funções, de andamento, de funcionamento do sistema. O Marcos Llorente é o meio-campista pela direita, com o Kondogbia à esquerda e o Koke por dentro, nesse trio de meio-campistas à frente da linha com 5. Mas o desenho das funções aí, e até das características, fazia com que o Atlético tivesse um meio-campo um pouco torto na hora de se comportar sem a bola. Porque o Kondogbia ficava muito mais próximo do centro ao lado do Koke, enquanto o Llorente abria um pouco mais pela direita, como se fosse um meia pela direita. Se fosse, por exemplo, um 5-4-1, o Llorente ocupava essa faixa de um meia aberto pela direita. Só que pela esquerda não tinha figura desse meia. Então esse espaço por ali ele pode significar algumas coisas. Acho que ele significa até uma primeira vantagem do Manchester City. Mas talvez antes disso ele signifique uma surpresa do ponto de vista estratégico em termos do que planejou o Simeone em relação ao adversário. Para mim, o que aparentou isso aí? E que até gerou a adaptação dele com 15, 20 minutos do primeiro tempo. Para mim isso significava, provavelmente, uma ideia de que o João Cancelo jogaria como lateral esquerdo. Porque aí o time do Atlético teria o Marcos Llorente para tentar fazer esse combate, fazer essa pressão, fechar esse corredor, que não é necessariamente para atacar por fora, é muitas vezes para atacar por dentro, como faz o João Cancelo. Acho até que pela esquerda ele tem mais ângulo para desequilibrar com passes, com lançamentos, com diagonais. Então, até hoje, me agrada mais a influência ofensiva do João Cancelo na estrutura do Manchester City, partindo da esquerda do que da direita. E acho que o Simeone pensou no adversário dessa forma, porque o posicionamento que tinha o Marcos Llorente ali era muito de agressividade, não por dentro, mas por fora, e de também ser uma válvula de escape para eventuais contra-ataques. E aí também poderia ser um caminho, tentar atacar as costas de um João Cancelo que naturalmente circula, principalmente da esquerda, circula por dentro virando um meio-campista a mais. Então esse desenho inicial do Atlético, ele fazia com que o lado esquerdo, o corredor esquerdo, fosse do Renan Lodge, o que não é uma novidade. A gente viu contra o Manchester United, por exemplo, como o Renan Lodge pode ser o ala dessa primeira linha com 5, que sai de uma forma mais agressiva, fazendo com que o Reinildo fique fechando uma linha com 4 eventualmente, já que é um lateral esquerdo que está jogando como zagueiro pela esquerda nesse trio de zaga. Só que, ao inverter os laterais, muda muita característica. O Ake naturalmente faria a base de uma saída com 3 zagueiros, embora tenha jogado como lateral pela esquerda. Ele ficava mais com o Laporte e com o Stones. E o João Cancelo pela direita, naturalmente tende a progredir, a se projetar mais. E qual que era o ponto aqui? O City tinha pelo lado esquerdo uma marcação, o lado que tem o Gundogan, um lado que muitas vezes tem esses mecanismos de avanço com a bola, quando tem Gundogan, quando tem João Cancelo. Foi um lado muito forte na Champions passada, por exemplo, construindo jogadas, até para acelerar invertendo o campo e gerar 1 contra 1 com o Mahrez na ponta direita. Só que dessa vez, o Mahrez espetado na ponta direita prendia o Renan Lodge. E com o Mahrez fixando o Renan Lodge nessa primeira linha com 5, agora, se o meio-campo do Atlético tem esses 3 caras por dentro e eles tendem a sair um pouco mais pela direita de marcação, ou seja, o lado esquerdo está mais aberto, é exatamente onde se apresenta uma faixa de espaço, um campo, para o João Cancelo receber. Então os primeiros 15 minutos tem até, de uma forma surpreendente para mim, um espaço considerável para o João Cancelo se projetar por ali. Ora para fazer uma dobradinha com o Mahrez pela ponta, aí o Mahrez pode centralizar, ele pode chegar à linha de fundo, ora para avançar por dentro, e aí ele pode atrair, por exemplo, um Kondogbia, que por necessidade vai precisar sair nele ali, e isso vai gerar espaços entre esses 3 caras no meio campo, e é exatamente nessa faixa que esse sistema móvel do City tenta explorar a movimentação de um De Bruyne, que ora vai estar se projetando como quase um atacante, ora vai ser um meio armador pela direita, ora vai ficar por dentro e o Bernardo também circulando ali como esse falso 9, o City várias vezes já jogou com essa dupla de falsos 9, né, assim, de jogadores móveis nessa faixa central do ataque, é a forma básica do Guardiola jogar. E aí vem o ajuste que talvez tenha sido o ponto mais interessante e curioso do jogo. O que o Simeone faz ao perceber que nesse cenário a saída do City era confortável pela direita com o João Cancelo? Ele poderia ter recuado um dos dois, Griezmann ou João Félix, abrindo mão de uma dupla de frente desse 5-3-2 e transformando em um 5-4-1. Acho que seria até o mais óbvio, mas ele não faz o mais óbvio. E ele consegue eliminar de vez todos os espaços
indo para um 5-5. Então o Atlético de Madrid passa, a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, a jogar com duas linhas com 5. Abre mão dos jogadores de frente, e aí vem até a questão talvez secundária, mas de definição do que é esse sistema. Muita gente brinca e fala do 5-5-0, em tese o 0 não conta num sistema tático que você conta a partir do número de jogadores. Então seria um 5-5. Mas como o 0 acaba ajudando a reforçar a ideia de que não tem ninguém na frente, o 5-5-0 traz até mais impacto na hora de falar, né? Na hora de ler esse tipo de sistema. Mas fato é que o Atlético jogou a segunda metade do primeiro tempo nesse sistema. Duas linhas com 5 e ninguém na frente. João Félix fecha por um lado, Griezmann fecha pelo outro, ou seja, o Atlético deixa de ter esses jogadores que poderiam se aproximar numa tentativa de transição ofensiva, que passaria muito nesse desenho por Griezmann e João Félix por dentro, Llorente se projetando pela direita e Renan Lodge chegando pela esquerda. Eram os 4 caras para as transições ofensivas e o Atlético encaixa pouquíssimas dentro do jogo, não por falta de vontade de atacar, e sim pelo bom trabalho sem bola de reação pós-perda da bola do Manchester City, que foi muito bem nesse aspecto também, o que ajuda o time a se manter no campo de ataque sem ficar vulnerável. Então o Atlético da segunda metade do primeiro tempo, até um pouco mais do que isso, dos 15, 20 minutos para frente, passa a ter os seus 2 atacantes iniciais abertos, fechando e protegendo muitos lados do campo, voltando várias vezes, e em alguns momentos o jogador que mais avança é o Koke, que é o central dos meio-campistas, para saltar e tentar incomodar um pouco o Rodri, porque vira um jogo de presença do City no campo de ataque, nessa altura já sem aquele espaço inicial para o João Cancelo se projetar pela direita, porque agora tem o João Félix ali ajudando o lado do Renan Lodge, do Reinildo, do Kondogbia, e essas duas linhas de 5 impedem muito da capacidade ofensiva do Manchester City. Então é um City presente no campo de ataque, é um ataque contra a defesa em tese, em termos de ocupação territorial, mas não em termos de chances. O City praticamente não incomoda o Atlético em todo esse estágio do jogo, dos 15 minutos para frente do primeiro tempo. Então é um 5-5-0 do Atlético que deixa o time bem confortável dentro dessa estratégia. Se a ideia era não tomar gol, se a ideia era um 0-0 não é mau negócio, o primeiro tempo se mostra um bom ajuste, se mostra um bom cenário para o Atlético dentro desse ajuste que o Simeone faz e tira os espaços do Manchester City. Vem o segundo tempo com modificações dos dois lados, né? Modificações de desenho, principalmente. O Atlético de Madrid volta num 5-4-1, volta aquele desenho que eu citei, que talvez tivesse sido o ajuste até mais fácil, mais comum em relação ao primeiro tempo, né? Era necessário trazer mais um cara para essa segunda linha para fechar o espaço do João Cancelo. Poderia ser o Griezmann, poderia ser o João Félix. No segundo tempo, volta com o João Félix fechando ali o lado esquerdo e agora não mais com o Griezmann fechando o lado direito. Então agora vira um 5-4-1 do Atlético, que até encaixa 2 contra-ataques ali nos primeiros 5, 7 minutos do segundo tempo, nem sempre não gerando finalizações, mas conseguindo fazer esse tipo de transição, acelerando da defesa para o ataque, gerando a sensação de que sim, estava do outro lado um adversário que também poderia ser perigoso. O City também volta com modificações, né, de posicionamento. O Sterling tinha começado pela esquerda, passa a jogar por dentro como 9 e o Bernardo passa a ser o ponta pela esquerda. Mas o que mais vai trazer efeito mesmo no segundo tempo são as outras substituições. O Atlético muda as peças, o City muda as peças. Antes mesmo de falar sobre como fica o desenho, é importante a gente falar sobre o impacto individual de um Phil Foden, que foi o cara da partida. E o Phil Foden tinha sido um grande destaque já no mata-mata da Champions passada, e é um jogador que mostra uma enorme capacidade de entendimento dos espaços, de funções, de espaços diferentes até, né, de posições diferentes. Dessa vez ele entra para ser o atacante pela direita que flutua, que circula por dentro. Na temporada passada era muito comum ver o Phil Foden como ponta pela esquerda ou como falso 9. Fato é que ele tem uma capacidade de flutuar por todas as zonas do ataque e gerar muitos problemas para os adversários, porque ele tem aceleração, drible em espaço reduzido, capacidade de passe, capacidade de esperar a bola chegar até o pé dele ou de ir buscar no setor da bola. Então é um jogador de um talento gigante dentro desse Manchester City e que dessa vez precisou sair do banco. Então vamos para as substituições para entender como o cenário se mostra nessa reta final já, que aí foi de um Phil Foden que entra e traz um impacto imediato no segundo tempo, dando a linda assistência para o gol do De Bruyne, porque é um lance em que ele consegue receber. Então se a gente olha para esse desenho do segundo tempo, o Atlético faz lá as substituições, né? Coloca Ángel Correa para fechar essa segunda linha pela direita na vaga do Llorente, o Rodrigo De Paul por dentro para jogar ao lado do Kondogbia, o Matheus Cunha para ser esse 9, o que faz todo sentido, né? Um jogador que tem até mais, embora esteja voltando de lesão, tem até mais a capacidade de jogar mais isolado dentro desse 5-4-1 para batalhar, arrancar, percorrer distâncias maiores do que o Griezmann, que até tentou um outro contra-ataque no início do segundo tempo, mas aí é muito
muito campo para você percorrer quando seus dois jogadores mais avançados estão tão recuados. É um contraponto dessa questão da estratégia, mas a prioridade nesse caso era defensiva. Então o Atlético muda as peças, mas segue dentro desse 5-4-1. A substituição do Guardiola, as substituições, elas também trazem um impacto. Acho que no fim, o que fez a diferença para furar todo esse ótimo trabalho defensivo do Atlético foi a qualidade individual do Phil Foden. Foi a capacidade dele de entrar, imediatamente achar uma assistência e depois de criar mais 2, 3 ótimos lances que poderia até ter gerado mais gols, eventualmente. Então o Phil Foden foi o cara do jogo. Mas as substituições também trazem um impacto em termos de funcionamento coletivo. Se a gente for pensar que o Mahrez tende a ser um ponta mais espetado pela direita. O Phil Foden tem mais facilidade em espaços reduzidos para flutuar por dentro. Então, a substituição ali já significava que o João Cancelo seria, de uma forma mais definitiva, o cara a abrir o lado direito. O ponta pela direita no momento com bola. Então a gente pode até entender como mais um jogador para atacar a primeira linha do Atlético de Madrid, se a gente entender que o João Cancelo não mais é um meia chegando à frente, e sim que ele vira um ponta, um ala, chegando à ponta direita, para atacar aquele corredor. Isso libera o Phil Foden por dentro. O Gabriel Jesus já tinha entrado para ser um 9 de fato, então era alguém para tentar prender os zagueiros por dentro. Do lado esquerdo, o Grealish tinha entrado jogando aberto por lá também, o que recuou o Bernardo para jogar na linha dos meias. Então passa a ter o Rodri à frente dos 3 zagueiros, digamos, em estrutura de saída de bola, né? O Ake era o lateral esquerdo, mas estava como zagueiro. Ake, Laporte e Stones com o Rodri à frente. Esse 3-1 da saída de bola com, por dentro, Bernardo e De Bruyne atacando os espaços, Phil Foden flutuando, João Cancelo espetado numa ponta, Grealish espetado na outra e Gabriel Jesus por dentro. Agora é uma peça a mais em relação àquele cenário inicial para atacar essa primeira linha do Atlético. E aí, de novo, mais do que a questão numérica, questão estratégica, questão tática, mas também tem a ver com isso, por uma mudança de funcionamento, quando a gente olha para funções específicas desse lado direito, a capacidade do Phil Foden de receber, e tem alguns prints muito bons, né, dele recebendo e atraindo a marcação de 4 jogadores nessa faixa do campo, para conseguir achar aquele passe no tempo certo para o De Bruyne sair de frente para o gol e fazer 1-0. Então é a qualidade individual como resposta a um cenário extremamente difícil. Foi um teste, um desafio gigante para o Manchester City. E acho que é justamente esse tipo de desafio que faz com que esse cenário de jogo seja tão interessante. De novo, como eu falei lá no início, eu entendo quem não gosta, quem acha que o jogo é chato, quem acha que o jogo é mais fechado, quem prefere um jogo mais aberto, mais franco, mais divertido nesse sentido. Do ponto de vista estratégico, de batalha de estilos, de ajustes, de nível de exigência de concentração, para mim esse é um jogo interessantíssimo e divertidíssimo à sua maneira. Não por chances de gol, por volume, por correria, e sim por ocupação de espaços, detalhes com a concentração, com quem vai fazer cada função, e acho que o jogo entregou exatamente isso, e o Manchester City sai da saída com uma vantagem importante, ainda mais sabendo que do outro lado vai ter uma grande atmosfera de um time que está acostumado a jogar esses jogos decisivos também, como o Atlético do Simeone, que não se importa em ficar defendendo se necessário for, e muito provavelmente, apesar do City ter a vantagem no placar, a gente vai vendo na volta também o Manchester City com a bola, com mais posse, com mais presença no campo de ataque. A questão é ver qual vai ser o nível de risco e de agressividade que o Simeone vai definir na sua estratégia, na sua forma de tentar eliminar os espaços para o Manchester City. Dessa vez a gente viu uma defesa com 2 linhas com 5 por um determinado período, cerca de 30 minutos. Acho que foi a grande história tática desse jogo. A grande história individual de protagonismo foi a do Phil Foden saindo do banco para resolver esse cenário extremamente delicado. Um abraço para todo mundo, o espaço está aberto, até a próxima.